Pessoal, vamos abrir em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Pastor, quarta-feira eu vi um trabalho de sedução, quarta-feira, foi muito bom. Da pele. Passei depois. Pessoal, a palavra Emanuel, para quem não sabe, significa Deus conosco, hein? O nome Emanuel, né? Você vê a pessoa com esse nome Emanuel, a tradução é Deus conosco. Igual meu nome é Pedro, significa rocha, né? Pedra. Então, cada nome tem um significado. Emanuel significa Deus conosco. Essa palavra de hoje, o que me chama a atenção nela, eu já vi tanta gente espiritualizar essa palavra de uma maneira a qual ela fala uma coisa e a maioria dos pregadores passam outra. As pessoas, muitas delas, por ouvir essa mensagem que nós vamos dar aqui hoje, elas ficam confusas, sem saber se realmente tem ou não o Espírito Santo. Por quê? Porque os pregadores, a grande parte deles, espiritualizam ela demais. E por espiritualizar demais, a ovelha fica mais perdida do que segue em tiroteio. Essa é a grande realidade. Eu lembro uma certa vez, não sei se alguém já ouviu falar na Donep. Alguém já ouviu falar aqui na Donep? A Donep é uma concentração de empresários que é liderada por pastores de várias denominações. E deixa eu falar algo antes de terminar essa conclusão aqui. Eu lembro que quando eu era novo de idade, no meu evangelho, eu ficava um pouco perplexo e questionado quando alguém chegava para mim e falava assim: não, mas o irmão fulano é um irmão consagrado. Pode procurar ele, que ele é tiro e queda. Aí o que vinha na minha mente? Será que é mais jejum? É mais monte? Eu questionava isso. Por que A ou B é consagrado, é mais consagrado? Por que Deus usa mais do que um do que o outro? Depois de alguns anos que eu fui entender que sabiam usar o nome, essas pessoas sabiam usar o nome de Jesus e não ensinavam o povo da igreja a usar o nome de Jesus. Então eles queriam ser o que? O centro das atenções. Não, você pode ir no irmão fulano de tal, que o irmão é consagradíssimo. Que nada. Ele simplesmente sabia usar o nome de Jesus. Só que eu aprendi isso com muito tempo depois do ministério. E voltando para a Doné, eu lembro que uma vez o missionário fez uma reunião com a gente, até para a esclarecer a gente, para a gente não se empolgar com facilidade com certas coisas que se colocam diante da gente, de nós. Ele falou que quando foi nesse encontro da Donep, só tem empresário e é regida por vários pastores elitizados, podemos dizer assim, do Rio de Janeiro. O missionário começou a falar e a esclarecer o poder que há sobre o nome de Jesus. Quando o missionário terminou a pregação, chamaram ele no canto e os outros pastores: missionário, o senhor está errado.
o Senhor está dando ao povo o caminho das pedras, o Senhor está agindo totalmente errado. O povo tem que estar na nossa mão. Eles não precisam saberem desses ensinamentos que o Senhor acabou de dar. Porque aí eles vão ter sua fé própria, não vão mais ficar procurando a gente. Aí o missionário falou para os pastores, para quem estava presente nessa reunião: nunca mais eu apareço nessa reunião. Porque eu falei para eles: olha só, o que Deus me deu de graça eu tenho que dar para o povo. Se eu sei que o poder para libertar, para curar, para transformar está no nome de Jesus, eu não tenho que ficar vendo ninguém atrás de mim, não. O povo tem que correr para trás de Cristo. Você vê, os próprios líderes evangélicos, podemos dizer assim, repreenderam o missionário, porque ele trouxe o missionário trouxe naquela reunião para o povo que era fácil ser curado, era fácil ser liberto, era fácil prosperar, e era só ter uma vida reta aos olhos de Deus e usar o nome de Jesus. Esse poder está ao alcance de todos. Pelo simples fato dele falar isso, ele foi recriminado por outros pastores. Ele falou para a gente: nunca mais eu apareço nessa Adonep. E para quem não sabe o que é Adonep aí, quando eles se reúnem, eu não sei se ainda fazem isso, é festança, é banquete, são os empresários de maior prestígio reunidos. E você vê, e os que lideram não queriam que o povo soubesse na época que não existe essa de consagração. Existe essa sim, de vida reta, para que possa desfrutar do nome de Jesus. E isso está ao alcance de todos. De todos. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra que eu vou estar trazendo aqui agora, o que eu já vi de pastor da graça também, espiritualizar ela, e depois de espiritualizar ela, a gente olhava para as ovelhinhas mais perdidas do que seguem tiroteio, porque elas não sabiam se realmente Deus era ou não era com elas. Como nós estamos caminhando para a Santa Ceia dos dons espirituais, que é no próximo domingo, eu creio que essa palavra vai te ajudar muito para você entender quem é o Espírito Santo, se ele realmente está contigo, e se não está, você precisa realmente adquiri-lo para que você seja bem sucedido naquilo que você fizer. Olha o que diz aqui: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que se estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de que, gente? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão onde? Debaixo do céu. Pessoal, aqui aconteceu algo nesse dia que eu desconheço nos dias de hoje se existem dentro de uma igreja aqui nesse nosso país. E nós vamos estar vendo isso aqui em seguida. Quando esses homens foram, nesse momento, tomados pelo Espírito Santo, eles começaram a falar, principalmente o apóstolo Pedro, no idioma de origem de cada um daqueles que estavam reunidos ali. Por exemplo, essa irmã aqui faz de conta que ela é chinesa. A língua de origem dela é o mandarim. O nosso irmão ali já é japonês. A língua dele é o japonês, né? Esse aqui já é chileno. A língua dele é o espanhol. Ali está o brasileiro, né? Que fala o português. Então, mas só que entre eles, a conversa toda é em inglês. É em inglês. Então, por que eles se entendem, sendo cada um de uma nação diferente? Porque, na linguagem de hoje, porque o inglês, hoje, ele é um idioma o quê? Universal. Então, mesmo
as pessoas sendo de outros países, quando se reúnem e falam da língua inglesa, todos se entendem, porque mesmo tendo uma língua de origem, eles sabem que o inglês hoje é uma língua universal. Então, falando inglês, todo mundo se entende. Mas quando o apóstolo aqui abriu a boca, ele estava falando lá em hebraico. Ele estava falando em hebraico. Ruim de tudo em aramaico. Porque a Bíblia não fala, que a aramaica era uma língua corriqueira da época. Só que da forma que ele estava falando, tanto ela, que é da China, por exemplo, fala o mandarim, ele do Japão que fala o japonês, ele que é do Chile que fala o espanhol, ele que é do Brasil que fala o português, quando os discípulos abriram a boca, é como se todos ao mesmo tempo entendessem na sua língua natal o idioma. Interessante isso, se falar em línguas aqui. Eu estou falando aqui em português, está ela aqui entendendo no mandarim, ele no japonês, eu ia falar em português, não vou falar em você agora. Está aqui, agora você falou em inglês ali agora, está ali o inglês, está aqui o chileno. E eles, no seu idioma natal, entendendo perfeitamente o que saía da minha boca. E esse dom, eu desconheço existir no nosso país hoje. Eu desconheço existir esse dom. Pelo contrário, os pregadores daqui, quando vão lá para fora, os líderes aí, levam logo consigo o quê? Um intérprete, um tradutor. Um tradutor. Mas esses homens aqui, eles abriam a boca e todo mundo entendia na sua língua natal o que eles estavam falando. E o que isso significa para a gente? Que o Evangelho, ele não tem fronteira. Deus estava mostrando aqui a eles que o Evangelho ia chegar aos 4 cantos da terra. Então, esse falar em língua, e às vezes a pessoa, ela fica, será que eu tenho ou não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em língua? Até porque a língua é um sinal. Mas a língua que tomou esses apóstolos aqui, que tomou eles, fez com que eles falassem o idioma natal de cada nação que estava ali representada. Então, a gente entende que Deus, ele quer alcançar todos. Independente do credo, independente da raça, da nação. Olha o que diz aqui. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Como isso é possível, né? E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha só a discriminação, né? Não são pobretões? Não é um pessoal sem cultura? Não é um pessoal aí que está à margem da sociedade? Como é que eles agora estão falando ali e eu estou entendendo, não na minha língua, não na língua que eu converso aqui com vocês, mas no idioma ao qual eu pertenço? Você vê que é o poder de Deus, né? Isso significa que se você tem o Espírito Santo, você, quando abre a boca, não importa a crença ou credo da pessoa, tem poder para alcançar e reverter a situação e mudar aquela história. Não tem essa. A pessoa é nervosa, é macumbeira, é traficante, é prostituta, é homossexual. Você falando de Jesus, ela vai entender esse idioma. Porque eles estavam falando de Jesus que tinha morrido e estava vivo. Eles realmente foram tomados pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho. E esse é o maior sinal de quem tem o Espírito Santo. É de quando se abre a boca para falar da sua fé e do seu Deus. Você quer ver se você tem o Espírito Santo ou não? É só você olhar para a sua vida. Verdade.
e ver, analisar o que sai da sua boca. Porque os discípulos, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, eles tinham visto Jesus e voltaram a fazer, sabe o quê? É que eu não vou abrir aqui em João, a trabalharem normalmente, a levarem a mesma vida que levavam antes de conhecer Jesus. Então Jesus, vamos se reunir lá no tabernáculo, lá no cenáculo, e realmente vocês vão ser tomados pelo Consolador, pelo Espírito Santo. Mas não foi para ficar dentro de quatro paredes, não foi para ficar voltando a fazer as mesmas coisas que faziam antes, mas sim para anunciar a sua fé aonde eles chegassem. Então, os habitantes aqui ficaram impressionados. Pois que? Como é que é possível? Um povo simples, um povo sem cultura, eu conheço eles, são galileus, são pobretões, numa linguagem nossa, que estão aqui falando, sem grau de instrução nenhum, o meu idioma. Você vê que o que Jesus falou, que a gente não deveria ficar preocupado com nada, em que falar, só abrir a boca. Nós temos que abrir a boca. O maior sinal de quem tem o Espírito Santo é quando abre a boca para falar de Jesus. Esse é o maior sinal. Esse é o maior sinal de quem carrega o Espírito Santo. Diante dos problemas, das circunstâncias, ela está falando de Jesus. Ela está falando de quem ela serve, de quem ela crê. Ela não se dobra diante dos problemas. Por causa dos discípulos aqui. Vamos lá. 8 não. 8, né? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos. Partos, medos, ou medos, do jeito que queira aí, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Prosélitos são os adeptos ao judaísmo. E cretenses, e árabes, e todos o temos ouvido em nossa própria língua falar de que mesmo, gente? Da grandeza. Esse falar em língua, volta a repetir, esse dom eu desconheço aqui no Brasil. Eu falo como pétala de rosa. Eu desconheço. Se você conhece alguma igreja que esse dom é praticado aí, tu me avisa aí que até eu vou querer conhecê-lo. Que dom? De ter várias pessoas de países distintos, de línguas diferentes, e o pregador está falando e todo mundo entender a sua língua de origem. É como se eu estivesse falando aqui para ele ali, por exemplo, em português, é como se eu estivesse falando para ele aqui em chileno, ao mesmo tempo para ela em mandarim e ao mesmo tempo para ele em japonês. A palavra que sai da minha boca, ela sai idêntica à da sua terra, à da terra natal de cada um. Esse dom, gente, você me perdoe, eu desconheço existir no nosso Brasil. Nós temos várias denominações. Já viu isso aí, Marcos, alguma vez? Tá vendo? Esse dom nunca vi. Esse dom, você me desculpa, eu não vi com missionário, eu não vi com Macedo, eu não vi com Malafaia, eu não vi comigo nem com ninguém. Mas foi esse o dom que Deus deu a esses homens aqui. Se não fosse o missionário Davi Miranda. Para quê? Para que eles entendessem na época que eles tinham que sair de Israel. O Evangelho não podia ficar preso dentro de quatro paredes, apenas naquele lugar. Que outras pessoas precisavam ser alcançadas, como esses aqui foram alcançados. Então não tem como alguém da sua família ser alcançado se você não falar de Jesus. Não tem como, você tem que falar, tem que sair. O linguajar da ressurreição de Jesus que morreu e está vivo, que ressuscitou de morte, tem que sair de nossas bocas. A evangelização, ela tem que existir em nossas vidas. Para que então as vidas que nos cercam venham ficar impressionadas.
É aquela história, né? Quem te viu e quem te vê. Aí estava lá o camarada, cachaceiro, prostituto, homossexual, feiticeiro. Até porque, aí fora costumam dizer o seguinte, né? Que igreja é lugar de ex, né? Quem encontrar ex, vai para a igreja evangélica. Lá tem ex tudo. E graças a Deus por isso. A pessoa ela era descriminalizada, marginalizada da sociedade, veio para a igreja, teve um encontro com Deus, passou a falar com ousadia desse Deus que a palavra de Deus nos apresenta. E isso mostra que é uma transformação. Que a pessoa realmente ela tinha títulos que denegriam a imagem dela. E quando ela teve um encontro com Deus, ela passou a falar desse Deus. E isso se fez notório a todos. E foi o que aconteceu aqui. Porque era um homem simples. Quem é o pescador na sociedade, gente? Vamos ser sinceros. Quem é pescador? Você, quando vai comprar um peixe, não dá nem saber quem pescou. É alguém sem expressão. Não, pastor. Eu conheço um camarada que tem vários barcos. Você está falando de empresário. Eu não estou falando de empresário. Estou falando de pescador. Quem é o pescador nos dias de hoje? Um Zé das Couves, não é ninguém. Alguém sem expressão nenhuma. E esses homens aqui sabiam que eles não tinham expressão nenhuma e ainda eram pobres. E com que ousadia estavam falando das grandezas de Deus ali. E no idioma, sem ter estudado, no idioma de origem de cada um. Então você vê que o dom, ele vem de Deus. O dom uma espiritualidade, o nome disso aí. Porque eu tenho que crer no que está escrito, não no que eles andam falando. Foi o que eu falei para a senhora. Porque eu já vi que pastor espiritualizando isso aqui. Ah, eu também, irmão, sou pastor, a graça tem uma perda. Porque, calma, irmã, não fala nome não. Isso confunde quem? Quem está na igreja. Quem está na igreja. Porque espiritualizam o que não é para espiritualizar. Porque esse dom daqui de Atos 2, pela terceira ou quarta vez, eu desconheço existir dentro do nosso país. Um pastor que mande chamar cada um de um lugar, de um país distante, da Oceania, vai lá, para a Sibéria, vai pegando um de cada um. Só na África tem mais de 20 dialetos. Só na África. Pegue lá os africanos e fale aqui. Do jeito que eu estou falando, e eles entendam cada um do local de origem, o dialeto que eles aprenderam a falar desde criança. É isso que fala aqui. Isso mostra que o Evangelho não tem fronteira. Todos precisam ser alcançados. Agora, o dom que Deus deu a esses homens aqui, eu queria ver existir hoje no nosso meio. Eu, quando falo nosso meio, eu falo a nível Brasil, que o mundo eu não conheço. Vou falar do país que nós nos encontramos. Então, a senhora vê, espiritualidade no nome disso aí. As pessoas falam, burlam até a palavra de Deus, mas foi o que aconteceu com o missionário. O missionário, quando foi para Doné, o missionário não abre o jogo, não ensina o povo a usar a fé, não. Foi o que eu vi lá. Deixa eles nos procurarem. Você vê, e esse povo vai prestar conta a Deus. Eu estou falando disso aí, isso aconteceu há uns 10, 12 anos atrás, ou até mais. Isso não foi agora que aconteceu isso, não. Isso que eu estou falando. Porque, na verdade, gente, infelizmente, tem muita gente que quer ser o papai do caso, o poderoso, quando, na verdade, o Espírito de Deus, ele quer usar todos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer te usar. Ele quer te capacitar. Dons espirituais significa capacitação, que vem do alto. Se você fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo já está contigo. Ele está te capacitando. Porque nós sabemos que nesse mundo cão aí fora, é muito difícil falar de Jesus. As pessoas vêm com 5 pedras na mão e se bobear ainda aponta os nossos erros. Quem é você para falar de Jesus? É ou não é? Quem é você? Mas quando nós temos a certeza do Espírito Santo, acusando, não, a gente parte para cima e falando do amor de Deus. E olha o que diz mais aqui.
se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Como é que pode? Como isso é possível? O cara fala lá, um exemplo, Pai Celestial, ou Jesus, a palavra de Jesus lá, em grego, Yeshua, aí fala lá Yeshua, na época, por exemplo, ou falava aqui agora Yeshua, você entendendo no seu idioma de origem natal, na sua terra natal, a mesma palavra, do jeito que você aprendeu no seu idioma de origem, e tendo várias nações reunidas. Yeshua HaMashiach, ele é o Messias, Jesus é o Messias. E todos entendendo perfeitamente na sua língua de origem. Foi esse o dom que desceu em cima dos apóstolos. Eles entenderam que eles tinham que pregar para todas as nações. Se você tem o Espírito Santo, você fala de Jesus sem medo. Se você não tem ainda, você tem que pedir a Deus, você está aqui para isso, para que o Espírito Santo te revista e você venha falar dele com ousadia. Olha o que diz aqui no versículo 38 agora. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja o que, gente? Batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o que, gente? O dom do Espírito Santo. Então você vê que até para receber o dom do Espírito Santo, a pessoa tem que querer o perdão, querer acertar, querer se acertar com Deus, com os outros, realmente buscar o batismo nas águas, que é o sepultamento. Por isso que nós não batizamos crianças, porque criança não sabe de nada. Você vê que a praga da religiosidade, essa mentira da religiosidade confunde o povo já não gosta de ler. Ah, mas se não batizar a criancinha, ela vai morrer pagã, vai ser uma criança pagã. E paganismo, para quem não sabe, é culto à imagem de escultura. São os adoradores de imagem de escultura. Tem nada a ver com batismo. Batismo significa sepultamento. Não tem nada a ver com paganismo. E paganismo, ou pagã, é culto às imagens de escultura. Adoração, para quem não gosta, uma outra palavra aí, né? Veneração. Não, eu não adoro imagem, eu venero, é a mesma praga. É paganismo. Você vê que no nosso meio, as pessoas, para se libertar de paganismo, é um problema sério. No nosso meio, eu falo evangélico. Que as pessoas vêm para cá, muitas delas no meio do cristianismo, ainda amarradas às imagens de escultura, aprisionadas, agarradas à cegueira desse mundo. Então, quando eles foram tomados pelo Espírito Santo, eles saíram falando a todas as nações do Jesus que estava morto, que estava morto e reviveu. Eles eram testemunha. Nós vimos com nossos próprios olhos que ele foi sepultado e hoje ele está vivo. Eles não ficaram mais só no mesmo lugar. Tiveram que evangelizar. O evangelho desses homens chegaram aqui, chegaram aos nossos ouvidos. Eles entenderam que todas as nações precisavam conhecer Jesus. Então o Espírito Santo, ele te impulsiona a falar de Deus. Se você quer ter a certeza de que você tem o Espírito Santo, você vai ter quando você falar de Jesus. Falou de Jesus, tu tem o Espírito Santo. Você pode ter certeza disso. Você não precisa mais de um outro sinal nenhum para que você venha a crer que você tem o Espírito Santo. Agora, quando pega essa palavra, meu irmão, igual a senhora espiritualiza, como é que ficou verde? Tem que ir para monte, tem que ir para jejum, tem que ir para aquilo, tem que ir para lá, para lá, que acabam matando a fé do povo.
Infelizmente, a maioria dos pregadores. Quer ter o Espírito Santo? Busque ele. Quer ter o dom? Busque ele. Dom é uma coisa, talento é outra. Talento, um exemplo. Tem dentro da Flávia aqui, né? Você conhece a Flávia? A Flávia não cantava nada, versus nada. A Luana já canta desde berço. Então, a Luana, ela nasceu com talento. Porque desde berço ela canta. A Flávia não cantava nada. E o Zé tinha que aturar a voz da Flávia, o Jorge tinha que aturar, porque não cantava nada. A Flávia foi e buscou o quê? O dom. Hoje a Flávia canta. O dom é a capacitação que você precisa para ser bem sucedido diante de Deus e diante dos homens. O que está te faltando? Você tem que buscar em Deus. Eu devo me dar esse dom. Até para evangelizar, você tem que buscar esse dom. Meu Deus, eu quero realmente o Espírito Santo, eu quero falar desse dom. Eu quero ser bem sucedido na minha área financeira. Já ouviu aquela história? Ah, fulano é burrinho para chuchu? Ou cabeça de bagre, não aprende nada? Tem gente assim, não tem? Você já ouviu isso? Ah, fulano é a maior cabeça de bagre. Ô, meu irmão, ou vai travado. Não, calma aí, só não é assim não, tá amarrado. Tá amarrado. Ah, mas tem gente, você ouve gente falando isso. Porque essa pessoa ela nasceu sem aquele talento que você gostaria de ver nela. Mas se você ensinar que ela precisa buscar o dom, aquele dom, Deus vai dar a ela. Talento é algo nato, é algo que nasce contigo. Tem gente que tem talento para ganhar dinheiro. Tem gente que não tem talento para ganhar dinheiro. Aí vem para cá segunda-feira à noite, pega o dom. Aí sai arrebentando, né, Michele? Michele está rindo aqui. É verdade, só às vezes eu não sei vender, eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou isso. Então a pessoa não tem um talento. Pastor, eu quero ser igual o Neymar. Eu tenho que pedir a Deus. Isso é dom. Já que tu não nasceu com o talento dele, tu tem que ter o dom. Então tu tem que buscar esse dom. Deu para entender? Talento nasce contigo. O dom é aquela falta que você sabe que você precisa. Está te faltando aquilo para você se deslanchar, sobressair. Então você busca o dom de Deus para que você seja bem sucedido nessa área. Seja familiar, conjugal. Quantas vezes eu ouvi, eu queria ser um bom pai. Não é um bom pai por quê? Então busca o dom aí. Vai ser um bom pai. Calma, mulher. Você agora é uma boa mãe. Amém? Amém? Ela falou que foi uma péssima mãe. Então busca. Tem gente que não nasci para ser mãe. Eu duvido disso aí, porque se é mulher, já nasceu para ser mãe, né? Verdade? Então, o talento é aquilo que nasce contigo. Você nasceu, você sobressai em alguma coisa, nunca se sinta melhor do que ninguém que você já nasceu com talento. Mas quando você olha para a sua vida e só vê fracasso, então você está precisando buscar o dom para que você saia do fracasso. Tem gente que tem um talento para ser chefe. Tem gente que gosta de mandar. Tem gente que gosta de liderar. Tem gente que já nasce com isso. Tem gente que não nasce com isso, com esse talento. Ela tem que buscar de quem? De Deus. E isso passa a ser o quê? Um dom sobre a vida, porque ela não tinha. Isso lhe faltava. Então o dom, ele vem para preencher o que está em falta na sua vida. O Espírito Santo, se você tem ele, você tem que falar de Jesus. Se você não fala de Jesus, está te faltando o Espírito Santo. Aí você tem que buscar ele. Tem que entregar a sua vida para ele. Tem que falar para Deus, eis-me aqui, me use. Como o Senhor usou os apóstolos e tem usado muita gente de lá para cá. Então ele vai te dar esse dom. Ele vai te dar habilidade. Você vai falar com tanta ousadia de Jesus, e você falando, atualmente vai estar te surpreendendo. Meu Deus, de onde está vindo isso tudo?
Estou falando aqui, você mesmo, falando de Jesus, vai ficar surpreso com você mesmo. Porque Ele te capacitou. Então você sabe que não é você que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Isso acontece. Você fala, fala, fala. Aí depois, de onde saiu isso tudo aí? Espírito Santo. Porque Ele te capacitou para falar das grandezas de Deus. Amém? Então eu não quero formar um time de religiosos. Tem que formar aqui um povo de Deus realmente. E antes de falar em línguas aí, me ajuda aí. Amém? Se for para edificação própria, tu vai quebrar a cara. Se for para edificação coletiva, tu vai arrebentar. Mas não é tudo essa. Eu já tenho uma pastora. Calma, irmão. Calma, vai devagar. Ora por ela. Falava em língua. Aí eu falei assim, você sabe o que ele está falando? Às vezes ele não entende, não sabe nada. Então. Amém? Ora por ela aí. Porque aqui, quando eles falavam em línguas, todo mundo foi por favor colocação. Todo mundo em? Deu para entender? Quando os apóstolos falam em língua, irmãos, todo mundo está o quê? Não é mais. Todo mundo entendeu o recado de Deus. Amém? Essa língua que ninguém entende, eu também estou fora dela. Vou ficar de pé. Essa eu estou fora. Ninguém entende. Passa o envelope aqui rapidinho. Essa que ninguém entende, eu estou meio fora também. Amém? Eu estou meio fora também. Dona Celina, mas está claro isso aqui, não está? Ah, a senhora tinha dúvida? Ah, é?